lá, pessoal. Vamos resolver umas questãozinhas aqui bem interessantes, né? Trata aqui, eu quero saber sobre a simplificação do atendimento ao usuário, né? Aí bota. A carta de serviço ao usuário deve ser elaborada por todos os órgãos. Nós sabemos que a carta de serviço ela é obrigatória para quem? Para os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal e não para todos os órgãos, certo? Então essa questão aqui ela está, né, ela está errada, tá? Ela está errada. Então, questãozinha aqui ela encontra-se errada pela ideia de todos os órgãos, Poder Executivo Federal. As exigências para o requerimento a ser feito pelo usuário deverão ser apresentadas ao interessado de uma vez só. Veja, isso aí está certo. Se você vai prestar um serviço, você não pode ficar... Porque antigamente era o seguinte, o cara chegava lá e dizia, não, você tem que trazer isso. Aí o cara ia e trazia, não, você tem que trazer essa outra coisa. Agora não, agora tem que pedir tudo de uma vez só. Se não pedir de uma vez só, dá errado. Então essa questão aqui está certa. A carta de serviço ao usuário deve conter as etapas para o processamento do serviço, bem como o prazo? Sim, né? Então, ó, a carta de serviço deve conter o quê? Ó, os requisitos de processamento e o prazo. Isso está correto, né? Corretíssimo. Então, essa questão aqui, eu encontro-se correta. Deve conter as etapas de processamento e tá certo, né? A edição e alteração das normas relativas ao atendimento ao usuário deverão obedecer o princípio da legalidade e da eficiência. Olha, essas alterações devem obedecer ao princípio da eficiência e da economicidade, né? Então não é da legalidade, né? Então isso aqui está errado. Eficiência e economicidade. Então, questão errada, a resposta seria 2 e 3, tá? Questão é a letra C. Vamos para a próxima. Essa caiu numa prova recente, né? Ele diz aqui, ó, no âmbito da esfera de competência, os órgãos do Poder Executivo Federal prestam atendimento, né, ao público, devem elaborar um documento, informar os serviços, né, da entidade do executivo. Aí ele está querendo o seguinte, ó, como também os serviços publicados no portal de serviço. Essa informação é carta de serviço ao, a carta de serviço é ao usuário, certo? É isso que ele queria saber, que a carta de serviço é uma carta de serviço ao usuário, tá? Ao usuário. Então, ele quer saber, esse título aqui é carta de serviços ao usuário. Eu lembro que muita gente marcou cliente, mas eu sempre dizia, carta de serviço é o usuário. Essa ideia de cliente, pessoal, o usuário é uma coisa mais avançada do que cliente, certo? Na teoria hoje atual do serviço público, a carta de serviço ao usuário, porque o usuário pode ser qualquer pessoa, cliente pode ser um público determinado. Então, é a carta de serviço ao usuário do serviço. Então, a resposta seria a letra B, né? Outra questãozinha da Compev, ó. A carta de serviço ao cidadão foi instituída pelo decreto. Esse decreto é um decreto mais antigo, porque essa questão é mais antiga, né? Mas a ideia é assim, ó. Qual é a finalidade da carta de serviço? Qual é a finalidade? Certo? Propagar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Informar as atividades prestadas, forma de acesso e os compromissos de qualidade. Isso aí está na cara que é essa ideia aqui, ó. Para que serve a carta de serviço? Para informar quais atividades são prestadas, a forma de acesso e a qualidade do atendimento. Divulgar o prazo mínimo de prestação de serviço ao cidadão ou publicizar o perfil dos órgãos, né? Não. A ideia da carta de serviço é, essa finalidade não mudou, mesmo tendo esse decreto sendo atualizado, mas a finalidade sempre será, né, mostrar
quais serviços serão prestados, os padrões de atendimento, padrão de qualidade do serviço prestado. Então, a resposta aqui seria a letra B de bola, né? Letra B de bola, beleza? Vamos para a próxima. Ele diz assim, ó, entre as novas tecnologias gerenciais, temos a carta de serviço ao cidadão, que esse nome até mudou. Agora é carta de serviço ao usuário, certo? Carta de serviço ao usuário. A carta de serviços tem como premissa, pessoal, a premissa da carta de serviço é foco no cidadão, quais serviços são prestados ao cidadão e também exercitar o controle social. Então, a resposta seria letra D. Seria a premissa, né? O foco da carta de serviços, né? É dizer premissa, foco no cidadão e controle social, certo? Esse é o que é porque eu tenho uma carta de serviço para focar o serviço que é prestado ao cidadão, ao usuário do serviço e também fazer com que ele possa exercer o controle social, tá? Questão 5. Questão 5. Vamos lá para a questão número 5. Ele quer saber o seguinte, ó. Ele diz, né, fala aqui da carta de serviço, tal, especialmente seus respectivos. Está determinado que a referida carta deverão constar informações claras e precisas sobre cada serviço, especialmente relativos. Então, ele quer dizer que a carta de serviço, né, deve mostrar de forma clara, né, aqui, ó, deverão constar informações de forma clara e precisa sobre o serviço, especialmente relativa ao serviço, aos requisitos, as etapas de processamento, o prazo, a forma de comunicação. Então, ele estava querendo se você sabia isso aí, né? Cadastro prévio, não, né? Não é. Forma de comunicação? Sim. A forma de comunicação tem que estar aqui, ó, forma de comunicação. Comprovante de inexistência de débitos? Não. Critérios de fiscalização? Não. Então, a resposta aí, olha, pessoal, vai cair uma questãozinha assim. Não podemos errar esse tipo de questão, tá? Vamos lá, questão 6. Sobre a carta de serviços ao usuário. Ok? Vamos lá. Vamos lá na questão número 6. A carta de serviço ao usuário tem por objetivo, dentre outros, informar os usuários os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Correto, né? A gente sabe que tem esse compromisso, né? A carta de serviço ao usuário deverão constar informações claras e precisas sobre os serviços prestados? Sim. A carta de serviço não precisa informar os serviços prestados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo? Errado, né? Em detalhe, quem é obrigado a carta de serviço é o Poder Executivo Federal nesse decreto, né? Então, a resposta seria 1 e 2. Vamos para a 7ª questão. De acordo com o decreto, os usuários de serviço poderão apresentar solicitação de simplificação. Então, como é que eu solicito essa solicitação de simplificação? Aí ele diz, essa solicitação deverá ser realizada. Nós sabemos que essa solicitação, né, essa solicitação é feita através de um canal chamado Simplifique, né? Então, se eu quero aqui, ó, solicitar uma melhoria, então eu tenho que fazer mediante o Simplifique. Então, preenchimento do formulário próprio denominado Simplifique. Questão tranquila, boa. Questão número 8, certo? Questão número 8. Sobre a carta de serviços, certo? Carta de serviço. Da referida carta deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente a relativa. Olha, cai muito. A gente está vendo aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Ó, né? Deverão constar informação clara e precisa sobre o serviço oferecido, os requisitos e os documentos necessários para acessar o serviço? Sim. Sim. As etapas de processamento? Sim.
O prazo e a forma de prestação? Sim. A forma de comunicação com o solicitante de serviço, aos locais e as formas de acessar o serviço? Sim. Então, todos têm que estar aqui, né? Deverão constar de forma clara, certo? Então, pessoal, não pode errar esse tipo de questão. Tá aí, o material tá aí. Veja como cai. Vai cair questão sobre isso, a gente já sabe, né? Então, não podemos errar. Vamos lá, questão número 9. Questão número 9. Vamos lá. Vamos lá para a questão número 9, certo? Sobre carta de serviço. A carta de serviço ao usuário deve ser elaborada por todos os órgãos da administração pública? Não. A gente sabe que são por os órgãos que compõem o Poder Executivo Federal, com base no decreto, né? Um decretozinho aqui. As exigências para um requerimento a ser feito pelo usuário deverão ser apresentadas ao interessado desde o órgão e de uma só vez. Isso aqui está correto, né? Então, se o serviço exige alguma coisa, eu tenho que pedir tudo de uma vez só, não posso ficar pedindo a conta-gota, não. A carta de serviço do usuário deve conter as etapas para o processamento do serviço, bem como o respectivo prazo? Correto. A carta de serviço ao usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e informações formulário simplifique deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários de serviço e mantidos visíveis e acessíveis ao público no portal .gov. O que é que diz aqui? Ó? O artigo 18. A carta de serviço ao usuário, forma de acesso, as orientações de uso e informações deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários de serviço e manter visível e acessível ao público no portal único.gov e nos portais institucionais e nos locais de atendimento. Então, pessoal, essa questão aqui foi considerada errada. Por quê? Porque ela está incompleta, porque não é só aqui no portal único. Eu particularmente, essa questão é de 2019, eu entraria com recurso, porque eu, nesse momento aqui, ele não está dizendo que é somente no portal único.gov. E uma das formas de divulgar é no portal único.gov, mas também nos portais institucionais e de prestação de serviço na internet, mas ele não está restringindo. Então, mas a banca FCC considerou errado, tá? Então, a resposta foi 2 e 3. Ok? 2 e 3. Aqui, pessoal, fiz algumas questões certo e errado para que você pudesse treinar, ok? Então, diante disso, nós temos que saber a carta de serviços, mas é bem fácil, dá para a gente trabalhar direitinho e acertar essa questão na prova. Encontro vocês nas próximas aulas. Valeu!